Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 Minutos. Continuamos a celebrar o Dia da Mulher, à semelhança do que disse no episódio anterior. Mês de março, mês da mulher, estamos aqui a falar de amor próprio, de Women Supporting Women e precisamente nestes dois episódios especiais para celebrar então o Dia da Mulher, o Dia da Mulher com o Boticário. E a minha convidada de hoje tem precisamente tudo a ver com este espírito do Boticário e não só, também aqui do podcast e, obviamente, do Dia da Mulher. É licenciada em Engenharia, é locutora de rádio, criadora de conteúdo digital, tem a sua própria marca, é uma mulher de causas, gosta de dizer que é assim uma espécie de ativista ninja. Pronto, por aí. Para além disso, é otimista, gosta de conduzir, fala imenso com as mãos, tal como eu, e há muito mais para descobrir ao longo destes minutos com Yolanda Tati. Catarina, Finalmente! que fantástica apresentação, nunca ninguém me apresentou tão bem, senti-me super aqui, uau, babado, Não, eu tinha muito mais para obrigada. dizer, mas eu quero que sejas tu aqui a dar um bocadinho de ti. É E tão olha, bom estar aqui contigo. antes de mais, muito obrigada. Já viste que isto com o universo é espetacular? Finalmente. Quando tem de ser, Tem muita força. tem de ser. E eu passo a explicar. Na primeira temporada, eu cruzei-me com a Yolanda e disse: Yolanda, eu quero muito que tu vás ao meu podcast. A Yolanda foi super sincera e disse: Cat, agora não dá mesmo, não consigo, estou cheia de coisas, não dá, mas lá mais para a frente com certeza que vai acontecer. E Cá estamos. o universo Mas olha juntou-nos. que nesse momento eu fiquei de coração tão apertado porque eu estava assim, oh meu Deus, eu adoro tanto a Catarina, tenho tanto para conversar contigo, porque ainda por cima acompanhei toda a tua trajetória até aquele momento e até agora, também estás de parabéns com este podcast incrível. Obrigada. E portanto eu já tinha imensos motivos, não só para querer falar contigo, mas até mesmo pedir-te dicas, porque eu contigo pego num bloquinho, come on, super boss da rádio, super boa a comunicar, tem uma estética, uma imagem brilhante, super se Pronto, eu vou sair, adapta. está bem? Ficam. Vai, não, fica que esta conversa promete e eu sei que vou sair daqui com muitas notinhas tiradas e com muita Nada coisa boa disso. aprendida, minha linda. Olha, muito obrigada então por Oh, teres aceitado aqui este convite. obrigada. Estamos a celebrar o amor próprio, mesmo com uma marca que também é bastante Verdade. familiar, certo? O Boticário. Muito familiar, muito querida, uma marca que, tal como eu, apoia as mulheres, representa as mulheres e cuida das mulheres. O quão bom é isso? Olha, e vamos começar exatamente por aí. Tu és uma mulher de causas. Como é que tu vês e encaras o Dia da Mulher? Olha, o Dia da Mulher para mim é a condensação e digamos que o resumo, ou então o lembrete de que efetivamente todos os dias são dias para lutar, são dias para fazer a mudança, são dias para mostrar não só a beleza que a mulher tem em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que cria, em tudo aquilo que faz nascer, mas também serve este dia para nos relembrar que ainda há uma longa caminhada, uma longa jornada para fazer. Portanto, uma caminhada que se faz melhor em conjunto, uma caminhada que a cada dia se atualiza, não só naquilo que nós vamos alcançando, porque é assim que se faz o caminho, caminhando, lutando, mas onde efetivamente temos de constantemente nos reinventar. O Dia da Mulher, para mim, a mulher não é estanque, é dinâmica, para mim é o ser mais dinâmico de todos e por isso tão inspiradora. E, portanto, o Dia da Mulher, a cada ano que passa, e neste 2021 também, atualiza-se nas suas causas, nas suas necessidades e naquilo que nós queremos ter como aspiração para uma mulher bem posicionada na sociedade, igual nos seus direitos também ao seu género oposto, complementar, como eu Verdade. gosto de pensar, que é o género masculino, e uma mulher que se sente confortável em todas as frentes, sociais, políticas, religiosas, filosóficas, ideológicas. Portanto, o Dia da Mulher serve para isso, para reatualizar a nossa luta e para nos relembrar do quão inspiradora consegue ser a mulher todos os dias. E também aquele lema que para mim faz todo o sentido, que é do estamos juntas. Ou seja, um bocadinho como eu disse, do Women Supporting Women. Tão Tu importante. sentes que hoje em dia já acontece mais? Já acontece mais, mas também sinto que em simultâneo há mais momentos que podem nos levar a divergências, pelo facto de estarmos a viver tempos tão desafiantes, onde as diferenças estão mais evidenciadas, onde as desigualdades estão mais evidentes também, mais facilmente conseguimos encontrar pontos em comum para darmos as mãos, mas também de forma mais vulnerável conseguimos então cair no momento em que nos desencontramos ou em que nos comparamos ou em que cobramos da outra mulher
algo que gostaríamos de ver então concretizado por nós, ou então a ter lugar nas nossas vidas. Porque na atualidade, estando tão fechados, a empatia quase que se dissolve na forma como nós vamos construindo, não construindo, mas nos vamos refugiando ou protegendo nas nossas bolhas, nas nossas casas, nos nossos contextos, nos nossos trabalhos, que hoje em dia acabam quase por condensar grande parte daquilo que nós somos, porque o nosso trabalho está na nossa sala de estar, então já quase que não conseguimos dissociar essas duas atmosferas laborais e pessoais. E isto acontece muito, falo por experiência super própria, quando nós amamos, que é uma casa, amamos tanto aquilo que fazemos e somos tanto e revemos-nos tanto naquilo que fazemos, corremos também o risco, que é o outro lado da moeda, de levar tudo aquilo que acontece na nossa esfera profissional muito a peito. E esquecemos É que... aquela linha muito ténue, exato. Como estamos ali a 100%, 24/7, acontece uma coisa ali, já aconteceu na nossa vida inteira. Então acho que isto acaba por fazer com que nós fiquemos um bocadinho menos amplos naquilo que conseguimos alcançar como seres humanos e nos tornemos um bocadinho menos altruístas, mais reduzidos na sensibilidade do outro, da particularidade, da singularidade que pode encerrar o ser o outro. Achas que hoje em dia tu és mulher para elogiar as outras mulheres? Sempre. Isso é Eu acho- importante, não é? É importante e é contagiante, sabes? Eu hoje postei eu adoro seguir páginas de frases, mas não tanto aquelas frases clichê, também adoro frases clichê, mas gosto muito daquelas frases de daqui a não sei quanto tempo tens de estar orgulhosa disto, daquilo e daquilo. Estou sempre a guardar essas frases, porque realmente eu sou a Yolanda que sou porque ousei sonhar em ser mais, ousei pensar que eu podia quebrar um ciclo, ou então um patamar até onde tinham chegado os meus familiares anteriormente. E eu pensava muito, e eu estava sempre a dizer estas coisas ao meu pai. Quando eu for grande vou conseguir, não sei o quê. A minha mãe dizia, Yola, tens de aprender a limpar a casa. Eu dizia, pois tenho, mas não vou precisar porque eu vou ter empregada ou empregado. Mas isto não era naquela de dizer, vou mandar nas pessoas. Não, era para dizer que, ok, mas eu quero Vou concentrar-me agora noutras coisas e isto não vai ser tão crucial para mim porque, de facto, mamãe, eu estou focada em resolver outros problemas. Ou então quero pôr a minha energia mais em viver outras experiências, em aprender outras coisas, onde eu acho que poderei ser mais útil ou mais realizada como mulher, não é só as lides domésticas. E, efetivamente, isto para falar das frases que nos fazem pensar no futuro, ou projetar o nosso futuro, ou ser mais ambiciosas, ou pensar mais longe. Hoje partilhei uma destas frases, que era, ousa ser aquela mulher que puxa pelas outras mulheres, já que o Gosto. mundo precisa dessas mulheres. Pus isso no meu stories. Nem é assim uma frase nada criativa, é só uma constatação que para mim tem mesmo força. Recebi imensas mensagens de seguidoras minhas a dizer, uma dizia, é? Então olha, fica sabendo que tu és maravilhosa e que eu adoro-te e que aí desse lado tens de continuar. E depois outra a dizer, é? Então olha, aqui fica o meu super beijo, bom dia Mas é hoje. isso mesmo. Essa frase, para outra mulher que esteja a ter um dia não ou nin, Sim, é muito importante. faz toda a diferença. É uma alavanca. E ali, às Totalmente. vezes, um push, bora. Se calhar É eu também sou verdade. capaz. Se calhar não estou sozinha. Isso é tão importante. O companheirismo e também a noção de que efetivamente temos muita coisa que nos une e dentro dessas coisas, a insegurança temos todas, ansiedades temos todas, inquietações temos todas, vozes na nossa cabeça que por vezes contrariam aquilo que nós acreditamos que somos capazes de fazer, temos todas também. Então saber que do outro lado podemos ter alguém que por isso simplesmente vai dizer que, olha, estamos juntas, vai em frente, não pares, tu consegues. Superaste até hoje todos os problemas que te apareceram na vida e por isso estás aqui hoje. Portanto, este não vai ser diferente. Isso é tão importante. E é uma das minhas maiores missões também na rádio. Por vezes tenho montes de informações, super confidência, eu nunca disse isto antes, publicamente. Adoro. Yeah. Por vezes estão a acontecer mil coisas no mundo e os artistas estão a lançar A, B e C e não sei quem alcança o top, não sei quem ganha o prémio X, não sei quem termina o relacionamento com não sei quantos. E eu recebo uma mensagem de uma seguidora que me toca ou que espelha alguma insegurança. Por acaso tenho muito essa sorte na minha comunidade, temos muito essa confiança, ganhamos muito, conquistamos essa confiança. E por vezes eu olho mesmo para o conteúdo e digo, não quero saber de nada disto da pop culture e vou aqui só mesmo abrir o meu coração e falar de algo que se calhar até posso já ter dito antes, mas que se calhar
daquele lado E nisso existe estamos alguém que precisa de ouvir isto completamente. neste exato momento. E nisso estamos mesmo juntas, porque eu acho que a rádio é isso. E É, toca. E toca. é uma família. E mais do que a televisão. Tu agora também tens experiência na Uhum. televisão, já lá vamos. Mas há pouco introduziste já os teus pais e vamos começar aqui a recuar. Antes de tudo, quando tu dizias, não, porque eu vou ter isto, eu quero isto, o que é que a tua mãe ou o teu pai diziam? Para de sonhar. O meu pai Na não me brincadeira. dizia. A minha mãe dizia, mas ainda assim, na questão das limpezas, ou seja, mas também resumindo a tudo, mas ainda assim tens de aprender, porque depois tens de saber avaliar o que é que está bem feito ou o que é que está mal feito. Ou seja, cada coisa que a minha mãe me tentava impingir, mesmo que fosse assim mais da esfera, digamos que mais tradicional dela, Uhum. ela nunca me deixava fugir de nenhuma batalha ou de nenhum aprendizado. Isto para dizer que ela podia não alcançar aquilo que eu almejava para mim, mas ela garantia que cada coisa que ela me tinha para ensinar eu aprendia como deve de ser, nem que fosse ali insistindo, insistindo e repetindo, e ela faz, e se não fizeres não vais não sei aonde. Se bem que eu até fui sempre bastante cumpridora. Mas isto para dizer que a minha mãe ensinou muito a perseverança e a importância das coisas simples, mas bem feitas. E a Less is more. importância, sim, less is more. E minha mãe é muito do género, eu posso fazer um trabalho básico, mas eu faço com amor e faço bem e não falho e faço a 100%. O meu pai, por outro lado, já da engenharia, já assim mais visionário, já mais tens de ser uma engenheira quase, não da NASA nunca me pediu, mas exigiu-me que eu fosse engenheira do técnico, porque foi onde ele se formou também. O meu pai já era mais, podes sonhar, deves sonhar, mas tens de sonhar com estrutura, tens de sonhar com um trampolim. Para te explicar melhor, eu lembro-me perfeitamente de estar no final do 9º ano, estávamos ali naquele limbo do tinha de escolher a minha Uhum. área, Área. o agrupamento, e um dia não, pá, e depois de um mês de testes psicotécnicos, que a psicóloga do liceu, ela disse-me: olha, tu tens igual apetência para ciências tecnológicas quanto tens também para ciências humanísticas. Portanto, tu podes escolher tudo o que tu quiseres, porque tu realmente és muito boa à língua portuguesa, mas também és muito boa à matemática e a física e a química, e portanto está tudo bem. Vais ser feliz nos dois ramos. E isso para mim foi, por um lado, fantástico, por outro foi, o que é que eu faço então agora com isto? Isto é Pois. pouco esclarecedor. Mas um dia deu-me que, eu percebi, eu quero ser psicóloga. Fui ter com o meu pai e disse: papá, já sei, finalmente entendi, eu quero ser psicóloga. Meu pai olhou diretamente para mim e disse: nem pensar. Nem pensar que tu vais ser psicóloga. Um curso de letras? Não, filha, nem pensar. Tu tens de tirar um curso, mentalidade de pais imigrantes, e acredito que não só, tens de tirar um curso que te dê saída. É o principal objetivo. Então aí contei-me uma história muito romântica a mim mesma, uma história que me levou à engenharia civil, que eu só percebi no 2º ano de faculdade, que eu nem sequer sabia que curso era aquele que eu estava a tirar, mas entrei Opa, e tão bom. tirei. Mas contei-me que eu queria tirar uma engenharia, porque só podia, mas era uma engenharia para as pessoas, para servir as pessoas, na infraestrutura, na socialização, na vivência da cidade, nas conexões, nos transportes, no urbanismo, pontos de convergência, pontos de ligação, as pontes. Pronto. E assim tirei a engenharia civil, não me identificando nada com o meu curso. Mas isto para dizer que os meus pais, ambos, impulsionaram-me a sonhar e a cumprir. Acho que cumprir é mais o termo. Tu estás a falar isso dos cursos. Olha, o meu pai, eu passei para a fase em que disse: pai, vou para o Conservatório de Teatro. O meu pai disse: nem pensar. Lá está, porque é aquela coisa Yeah. de não, artista, não. Tens de tirar advocacia. Não, eu tirei ciências da comunicação. E tiraste Rebelde, muito bem, tiraste muito bem. Olha, outra coisa, e continuamos a falar dos teus pais, e agora pedia-te para partilhares um bocadinho da tua infância, se bem que eu estive ali uma coisa maravilhosa que eu adorei. Na cabeça do teu pai, o teu nome, Yolanda, é Your Land. Verdade. E eu amei. O meu pai é muito patriota. Já ouviste falar de Cabinda? Do enclave de Cabinda, que não era Angola, para quem não conhece a história, não Sim. era Angola, passou a ser Angola quando os portugueses entregaram o território, que era anteriormente um protectorado português, porque era ali uma zona com muitos recursos minerais e muito cobiçada. O enclave significa que faz parte de um país, mas não tem fronteira contígua. Ou seja, é um território que está dentro do Congo, mas que é Angola. Ou seja, a norte de Angola, onde está o Congo. E basicamente até 1400 e algo, sim, Cabinda era apenas tinha um acordo de proteção com Portugal.
Mas depois, quando Portugal decide então dar independência à Angola, houve ali um Uhum. rabisco, uma negociação assim meio às três pancadas, em que disseram: olha, este território que aqui está, anexamos a Angola e olha, fica tudo Angola e E agora está são feito. independentes. E foi assim que a Cabinda se tornou Angola. Então, existe uma série de movimentos de independência, pró-independência, que entretanto, pronto, deu asa a algum movimento também rebelde, a alguma divergência. O que é rebelde? Isso de ser rebelde também é relativo. Para nós, os rebeldes são sempre os outros que estão do outro lado. Completamente. Mas, efetivamente, no final das contas, em Cabinda existe uma união muito forte e uma cultura muito particular. Existem pratos diferentes de Angola, existe uma língua diferente. Não é um dialeto, não é um Uhum. crioulo, é uma língua. Que há muita gente que confunde isto e eu fico um bocado às vezes. Porque um crioulo ou um dialeto é quando se cria uma língua que tem na sua raiz outra língua original. Por exemplo, o crioulo de Cabo Verde é um crioulo, ou seja, um dialeto, que são Uhum. sinónimos do português. É muito semelhante, por exemplo. Não sei falar crioulo de Cabo Verde, mas perguntar o que é que se quer em português é o que é que tu queres, perguntar em crioulo de Cabo Verde é o que é que me querer. É muito Ok. semelhante. Enquanto que, se formos para as línguas angolanas, que é uma coisa totalmente diferente, que eu nem sequer sei falar, nem vou arriscar, temos línguas criadas de origem, de raiz, como o quimbundo, temos o fiote, que é a língua de Cabinda, ora aqui está totalmente diferente do quimbundo, temos o chokwe, temos vários tipos de línguas mesmo originais, super ricas gramaticalmente, e que também denotam, pronto, a junção de povos que acontece em Angola. Mas falando de Angola e de Cabinda. Cabinda tem não só esta língua diferente, tem pratos diferentes, tem uma base matriarcal também. Daí o meu pai, aqui falando sobre as mulheres e sobre o Dia da Mulher, o meu pai dá muito valor às mulheres. A cultura cabindense tem muito no seu centro, no centro da família, a A mulher mulher. é matriarcal, precisamente. E porquê? Se me perguntas, Catarina, isto é muito fixe, sabes Porquê? porquê? Porque, imagina, quando se dá a mão de uma jovem para casar, quem fala é sempre a família da mãe, porque não há forma de provar que nós somos filhas dos nossos pais, mas nós somos sempre filhas das Das nossas mães. mães. Incrível. Não vem dos testes de DNA hoje em dia, não é? Mas é uma forma de dizer que a mulher está sempre no centro, e depois É é a cena verdade. da procriação, da criação, da conexão à, aos filhos, à terra também. É muito, muito lindo mesmo. Mas isto para dizer que, efetivamente, a esfera de Cabinda é uma esfera muito particular, é uma esfera muito, muito bonita e algo sofrida. E em Cabinda há muito este provérbio de que quando nos fazem mal fora, nós não podemos fazer mal a quem é de dentro. Então, automaticamente, quando se aterra em Cabinda, há uma paz de espírito no ar incrível. Há um cuidado pela terra, não há quase lixo no chão. Há mesmo, toda a gente diz bom dia, boa tarde, obrigada, com licença. Toda a gente ajuda toda a gente. Mas depois é um bocado triste, e aqui vem a minha parte mais. mais de pôr mesmo o dedo na ferida. É um bocado triste, porque a Cabinda tem o Bloco Zero, que foi o primeiro bloco onde foi encontrado petróleo em Angola. Porque quando se explora petróleos, tu basicamente. O petróleo de Angola é offshore, ou seja, é Uhum. no oceano. É em todo o oceano que está à frente da costa angolana. Quando se explora petróleos, tu defines um mapa a régua e esquadro em que defines blocos, áreas de oceano. E depois, à medida que vais descobrindo petróleo, dizes: aqui está um quadradinho do oceano que é o bloco zero, bloco 1, 2, 3, não, não. Eu fiz engenharia civil e depois fiz o mestrado em engenharia de Uhum. petróleos e trabalhei no maior bloco de petróleos do mundo, de facto offshore, que é o bloco 17, que é o que mais produz. Tive o privilégio de ser uma das engenheiras encarregadas de dirigir operações do Paz Flor, que é a maior plataforma de produção de petróleo offshore. E é tipo, são cidades no mar, autenticamente. Mas enfim, o bloco zero, hoje em dia já existe até o bloco 32, já está muito explorado o petróleo de Angola, mas o bloco zero, o bloco inicial, foi descoberto pelos Estados Unidos em Cabinda. E grande parte do petróleo de Angola está em Cabinda. Mas depois é revoltante, era aqui que eu queria chegar, porque tu vais a Cabinda e não tens um único hospital decente, uma única escola decente. O dinheiro que já saiu daquela terra
Agora quem tiver a ouvir isto vai dizer, esta aqui é uma extremista. Esta aqui é uma extremista. Mas é mesmo verdade, porque é mesmo revoltante. Claro. Não há uma escola, não há um hospital, não há nada. E depois tu olhas para aquele povo Tanta e tu pensas, riqueza. sabes como é que são os autocarros em Cabinda? Outra curiosidade super fixe. Os autocarros em Cabinda são os buses dos Estados Unidos, aqueles amarelos da escola. Quando estragam nos Estados Unidos, Bom, porque os norte-americanos, grande parte dos imigrantes de Cabinda são americanos. Claro. Que aquilo são as empresas multinacionais das Sim, Five sim, Cities, sim. tipo a Chevron, por aí fora. E tu vais a Cabinda, tens lá os buses americanos a andarem, parece que de repente estás tipo no Texas ou sei lá, mas sem arranha-céus e com aquela poeira africana, aquele calor. E de repente ficas, fogo, daqui sai bué de petróleo, daqui tipo sai bué de dinheiro, isto sustenta grande parte de Angola e não tens tipo um hospital, meu, uma escola. Isso é daquelas cenas que, pronto, que o meu pai me passou daqui esta minha veia também militante, percebes? Porque o meu pai sempre foi muito de causas, movimentos, política, ideologia. Porque é que não temos? E depois ele teve a sorte não, ele trabalhou muito, meu pai trabalhou mesmo muito. E era sempre aquele jovem que ganhava as bolsas todas. O meu pai era um caça-bolsas em Angola. E então ele, quando era muito jovem, saiu de Cabinda para estudar num colégio tipo no norte de Angola, na Lunda. Depois ele estava sempre longe da família dele, porque ele era colocado assim em sítios. Porque era naquele tempo em que o governo apostava muito em formar a primeira geração de jovens com estudos depois da guerra, em plena guerra. Eu ainda nasci na guerra. A guerra em Angola só terminou em 2002. Eu nasci em 91. Já nem sei em que ano nasci. Mas isto para dizer que ele depois conseguiu uma bolsa para a Argélia, para estudar petróleos, sim, às tantas aprendeu também a falar árabe, francês. Então ele sempre foi muito esta pessoa que me passou este mote de que a educação muda completamente. Já vidas. percebi. Agora É consigo olhar para educação. ti e ver este teu Yeah, lado de yeah, aventura e de explorar e já percebi que vem do yeah. teu pai e tua mãe era sempre mais reservado. Mais reservada. Mas também é curioso, sabes? Porque a minha mãe não é reservada. A minha mãe é super efusiva. O meu pai é reservado e é tímido. Mas só que é super concentrado. A minha mãe é mais tradicional, mais mais das coisas. Enquanto se calhar que o meu pai é da ciência, minha mãe é mais do fazer, do ver Sim, para crer. sim, sim. E adora dançar e fala super alto em casa, na rua por acaso não. Mas ela é mesmo aquela pessoa que organiza festas de família e que adora ter a casa cheia, está sempre a cozinhar. É assim. O meu pai é super calmo, sempre a ler, sempre com livros. Há uns tempos começou-me a pedir os meus livros do 12º ano de francês e não sei o quê. Filha, estou a perder o francês, já não falo francês. Manda vir todos os teus livros do secundário e não sei o quê, do francês. Estou a brincar, Então sério? ele pensa a fazer exercícios. O cérebro tem de estar sempre em dia, o cérebro tem de estar sempre... Meu pai é assim. Yeah, é muito fixe mesmo. Por acaso é super curioso. Ele não se cansa. Ele havia um tempo em que ele colecionava CDs de música de vários artistas. Ele pedia-me, e depois pedia-me pens. Era super engraçado. Manda pens com músicas para eu treinar o inglês com as músicas. Ele preocupa-se muito em perder as línguas. Ok, Então já ele percebi. está sempre a trabalhar, estimular. Sempre. Olha, e da Yeah. tua infância? Fala um bocadinho. A minha infância, em casa foi muito fixe. Na escola foi um bocado uma seca. Só passou a ser fixe quando eu realmente percebi que eu podia ser aquilo que eu quisesse através do conhecimento e através da educação. Mas eu vivia sempre muito naquela do quero ser outra pessoa, quero ser diferente. Tinha muito o sonho de papo reto, eu queria ter nascido com uma cor diferente. Sério, isto é super triste. É super triste de admitir, mas eu queria muito ter nascido Joana, com um nome tipo bem normal, odiava chamar-me Yolanda. Era super chato ter um nome grande, um nome com Y, um nome que tinha uma música que era uma kizomba e... Olha, bem gira. Bem gira. Desculpa lá. Eu adoro. E depois a minha mãe, com o seu espírito, convenceu-me a dizer que é assim, olha, a partir de hoje, tu dizes na escola que são teus tios e que a música foi feita para ti. Podes dizer que a música é mesmo para ti. Eu comecei Como a dar pensar, a volta. sim. Então depois sempre diziam aquela música, ele é meu tio, sabias? Mas eu acho que a minha mãe até me convenceu que ele era mesmo meu tio. E eu passei a acreditar, pensei, é um tio que eu nunca conheci, mas olha, ele conhece-me, a música foi feita para mim. Ah, tá bom. Mas enfim,
Pá, eu tive uma infelicidade, mas foi uma cena que me transformou na pessoa que sou hoje. Eu quando cheguei a Portugal, tinha 3 anos, quando tinha 4, fui para um colégio daqueles tipo de freiras, em que tive uma educadora que era altamente racista, mesmo. Ela fez-me passar muito a mal, sabes? Isto é um bocado triste até. Ela punha-me sempre de parte, dizia que eu cheirava mal e, para além disso, pá, eu estava sempre de castigo, eu estava sempre virada. Até é difícil falar disto, mas eu estava sempre virada para uma parede. Eu estava sempre de castigo e depois ela dizia muito: tu ficas aí porque tu cheiras mal. E depois eu chegava a casa, eu gradualmente deixei de falar, eu não percebia. Qualquer coisa que acontecesse na sala, era Eras tu. sempre eu. Eu às tantas não mexia em nada, porque às vezes desapareciam coisas que as crianças levavam para casa. Ela Eras tu. automaticamente dizia que era eu. Às tantas, felizmente, como os meus pais são super atentos, eles viram que eu já não era aquela miúda Estavas a super perder a tua alegria. efusiva. Eu estava a perder a minha alegria, estava mesmo. Eu já não falava, eu tinha medo de falar, porque eu acho que ela qualquer coisa reprimia. Então, então, basicamente, os meus pais começaram a perguntar o que é que se passa, o que é que se passa, até que um dia eu cheguei a casa e disse, a senhora X, não vale a pena dizer o nome, disse que eu cheirava mal. E a mãe ficou: minha filha cheira mal? Como assim tu cheiras mal? Eu não sei, mamãe, mas eu com 4 anos também. Entretanto, nisto, a minha mãe, em pleno inverno, isto para quem vem de Angola, em 94 é alta cena, com o frio, a pessoa a adaptar-se e não sei o quê. Em pleno inverno, a minha mãe dava-me banho de manhã e à noite, e ela ficava, ela dizia: estou aqui a dar banho à minha filha de manhã e à noite, mas olha, assim não podem dizer nada. Depois ela comprava-me os melhores, os cremes todos, os deodorizantes todos, os óleos todos, os shampoos todos. A miúda sempre bem vestida, a miúda sempre. Pois, minha mãe é obcecada com isso. Minha mãe não me pode ver na rua, a primeira coisa que ela faz é comentar a minha roupa. Se calhar por isso é que eu tenho, olha, estamos aqui a cair umas cenas. Se calhar por isso é que eu também sou tão coisa com a minha estética. Agora fez din. A minha mãe é a primeira pessoa, ela vem sempre ter comigo e diz-me: filha, estás muito gira. Mas olha, então e uma pulseira, depois e um colar. Então a pessoa tem que ter sempre aquele estilo. E olha, a pessoa tem que estar sempre bem apresentada. E muitos dos meus pais têm uma frase, que é: o espelho dos pais são os filhos. Minha mãe dizia: eu posso andar, olha, eu posso andar com roupa não suja, mas posso andar com roupa nada de marca, Sim. eu posso repetir a mesma roupa sempre, eu posso andar com a roupa mais simples, mais qualquer coisa, mas os meus filhos têm de andar bem vestidos, bem apresentados, porque os meus filhos são o espelho daquilo que eu sou. E se eu trabalho é para vocês estarem mesmo bem. E pronto, a minha mãe sempre, miúda com o cabelo bem penteado, a miúda toda arranjadinha. Depois eu voltava e eu dizia outra vez: hoje disseram outra vez que eu cheiro mal. Minha mãe começou-se a passar, o meu pai também. Até que um dia foram lá ao infantário e perguntaram. Quando eles foram ao infantário perguntar, todas as educadoras já sabiam. Tanto que havia educadoras super queridas, são minhas amigas e amigas da minha mãe até hoje, porque a minha mãe depois começou a trabalhar naquele infantário. Botas que a vida A dá. sério. Porquê? Porque o diretor ficou tão sensibilizado com tudo o que afinal se tinha Tinha passado naquele acontecido. ano que tornou-se numa pessoa que é dos meus melhores amigos até hoje. É o melhor amigo que eu tenho com 75 anos, se calhar, todos os natais, todas as Páscoas. Senhor Fialho, adoro este senhor. Faz anos no dia 7 de novembro, eu faço a dia 9 de novembro. Havia aniversários em que os meus pais não tinham aquela cultura, ou então às vezes mesmo porque o dinheiro não chegava, não mandava o bolo para a escola. E o senhor Fialho mandava Arranjava-se. sempre uma educadora e comprar um bolo para a Yolanda. É pá, isto é mesmo aquela coisa que me deixa muito emocionada. Porque ele nunca se esquecia. Nunca. E é mesmo aquela pessoa que eu super adoro. Eu telefonei-lhe. Ai, estou a ficar muito louco. Eu telefonei-lhe no ano passado, porque eu ia casar em 2020. E ele estava-me sempre a dizer: Yolanda, como é que tu estás? Quando é que me dás um bisneto? Porque ele trata-me como uma neta, praticamente. E eu disse: senhor Fialho, este ano vou casar, antes da pandemia. Este ano vou casar, o senhor Fialho tem de vir. E ele: ai, sim, eu quero viver para esse momento e não sei o quê. Não, não, não. E efetivamente, pronto, não casei, mas nós mantivemos sempre muito contacto, ainda este Natal, e depois as nossas conversas, quando falamos, é tipo 1 hora ao telefone, sempre. E, e é mesmo aquela pessoa que me viu crescer, e eu lembro-me dele chamar os meus pais à escola, ao infantário, depois já de resolverem de sanear essa situação, e dele dizer: esta miúda vai longe.
vocês a sério, não deem importância a nada disto que aconteceu, nós vamos fazer com que esta miúda vá longe. E ele foi mesmo uma pessoa que sempre acreditou em mim. Às vezes os meus pais nós morávamos ali ao pé da estação, no Cacém, quem conhece sabe, e basicamente o colégio era ao pé dos bombeiros. Isto é tipo, referências bem específicas. Exato. É ali ao pé dos bombeiros, portanto. É como quem vai do Marquês até ao Saldanha. Pronto. E basicamente, sim, acho que é fair enough. Sim, a pé ainda há um bocado. Subir ali É. a Gomes Freire, não é? Sim, Yeah. sim. Então havia um serviço que era a carrinha. Para trazer e levar os meninos. Os meus pais não tinham dinheiro para a carrinha. Mas o senhor Fialho, como sabia que era um grande esforço para os meus pais, porque depois eu tinha de acordar muito cedo para sair com o meu pai, para o meu pai me conseguir levar. Então o senhor Fialho, como sabia que isso era assim, ele deu-me, durante todos os anos em que eu estive naquele colégio, pré-primária e primária, ele deu-me sempre a carrinha. Eu tinha esse serviço, nós não pagávamos, mas eu andava sempre na carrinha, ir e voltar. E na carrinha havia sempre uma assistente, uma educadora, Dona Otília, comenta até hoje no meu Facebook, super Ai, tu orgulhosa. tens uma pai, memória. eu não me esqueço de nada, sabes, Catarina? Não me esqueço mesmo de nada. Havia a Dona Otília que todos os dias, como ela sabia que quando ela me apanhava na carrinha, os meus pais já não estavam em casa porque os meus pais tinham de sair muito cedo para trabalhar, então ela ia, tocava a campainha e Yolanda, tens tudo, a tua mala está tudo. Era ela que me tirava de casa, depois eu tinha a minha chavezinha, era ela que fechava a chave de casa comigo, punha na minha mala, vamos, e íamos para a escola. Final do dia, já estava a minha mãe em casa para me receber, atravessava sempre a estrada comigo de mão dada, pá, estás em casa. Isto durante, tipo, todos os dias, durante 6 anos. Porque foi o último ano da pré-primária, que é quando somos os grandes, depois primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Yeah. Então, basicamente, há males que vêm por bem, isto para dizer isto. Tive essa experiência nessa instituição com essa educadora, mas depois toda a comunidade estudantil sabia que realmente aquela vida naquela sala é maltratada. Então às tantas criou-se assim uma espécie de mecanismo em que a Fátima, a Isabel, lembro-me delas duas, elas havia uma hora depois do lanche em que diziam, Yolanda, leva à minha mesa. E eu ficava na mesa com elas, depois ficava na sala delas, depois ia para casa. Elas faziam sempre com que nas atividades houvesse ali uma forma de, Yolanda, vem para o pé de nós. Até que no final desse ano essa senhora foi despedida e nunca mais exerceu. Pelo menos não nessa instituição, acho que é mais nenhuma. Mas foi de facto duro, porque detectar estas coisas numa criança é muito complicado. Uhum. E hoje em dia percebo que, pá, porque depois foi um filme, porque é naquela fase em que estás a aprender a escrever o teu nome. Eu por acaso tinha a sorte de que os meus pais ambos tinham dado aulas em Angola e masterizavam mais ou menos a cena didática. Mas para mim aprender a escrever o meu nome foi um bullying total. Pelo facto do meu nome ser diferente, Claro. pelo Y, pelo facto dela realmente não estar muito interessada em ensinar-me. Eu acho que ela achava que eu não tinha tantas propriedades ou capacidades, propriedades físicas, Sim, intelectuais. E são coisas que, no fundo, ao dia de hoje, não acontecem. pois sim, acontecem. E essa é a minha luta, isso é o que explica a minha militância, o meu abraçar de causa, isso é o que explica quem eu sou. Na realidade não me consigo dissociar disso, é um bocado impossível. Mas ao mesmo tempo, não numa esfera coletiva, mas numa esfera interna, para nós como mulheres, como seres, é altamente desafiante, porque tu acabas por viver num registro em que tu estás sempre a provar a ti mesma. Eu percebi muito tarde, porque depois essa é a cena. Não sei se conhece a Elsa Soares, Sim. uma cantora brasileira. Sim. Tem uma música que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E a mais barata de todas é a carne da mulher negra. Porque ser mulher e ser negra, puxa vida. E eu só percebi isto muito mais tarde, porque tu não percebes, tu só recebes os desafios. E só integras tipo as limitações e as barreiras e pensas, olha, mais uma, tenho de dar aqui uma volta assim um bocadinho maior. Olha, mais outra vez, uma coisa que eu tenho de provar 1000 vezes que eu sou capaz. E depois havia muito essa cena de, a cada novo ano, depois quando comecei a ter vários professores, a cada nova disciplina, a cada novo ciclo, eu tinha sempre de contrariar.
As pessoas vinham sempre a achar que eu ia ser a rebelde da Isso turma. depois às vezes, desculpa interromper, Faz mal. acaba por ser cansativo, Super. não é? E depois nós aqui temos dois lados. Uhum. Pessoas que ficam tão massacradas, que não conseguem, desistem, baixam os braços. Ou, como tu, que encaram como, é? Então eu vou provar que não é assim. Mas Mesmo. infelizmente nem toda a gente tem essa força. É mesmo isso, Catarina. E é um bocadinho isso que nós também queremos hoje passar aqui. É. E estamos com o Boticário para passar esta mensagem neste mês em que não baixem os braços. Não baixar mesmo. Há que respeitar aos cachos. Há que respeitar os cachos, a diversidade. Há que respeitar as diferentes perspectivas, porque as jornadas que estamos todos a fazer neste mundo são muito diferentes. E há pessoas que vêm, de facto, de caminhos onde não têm mãos amigas. Eu tive muitas mãos amigas. Dos meus pais, dos educadores que se cruzaram comigo. Mas realmente eu vi pessoas, e hoje em dia consigo numerar facilmente, pessoas que não tiveram a capacidade ou de agarrar essas mãos, ou então não tiveram mesmo essas mãos. Eu tenho colegas que me escrevem às vezes no Facebook, eles e elas, dizem: "Ei, olha, fogo, ainda bem que chegaste, ainda bem que conseguiste alcançar isso. Aí eu fico tão feliz, minha colega do Cacém, estamos aqui contigo." E às vezes é um bocado. E depois vou e vejo a pessoa. Outras pessoas eu acompanhei mesmo, gradualmente, nunca perdi assim muito a pessoa de alcance. Vou e vejo, puxa vida, esta pessoa era tão dedicada na escola. Puxa vida, esta pessoa tinha tanto para dar, o que é que aconteceu? E Ou depois seja, começo a alguns ver, perdeu-se. alguns perdeu-se. Há pessoas que deixam de ter os pais disponíveis para custear os estudos. Há pessoas que, por acesso à desinformação ou por falta de cuidadores, isso é outra coisa que as pessoas teimam tanto em não entender, que é, quando se está numa classe imigrante ou numa classe mais periférica, em que os pais têm forçosamente de passar horas e horas fora de casa a trabalhar para dar sustento, para pôr a comida na mesa, é extremamente difícil para uma criança que não nasce com o discernimento de decidir o que é certo e o que é O que é errado. errado, se manter num carril orientado. E eu acho que a nossa sociedade se vai desculpabilizando um bocado deste papel. Porque quando nós falamos no mês da mulher, e não só, em feminismo, estamos a falar de uma causa que é uma causa social. Quando falamos em causas sociais, falamos na nossa sociedade e no tecido, na malha que nós todos vamos criando em conjunto. Nós não podemos, por isso simplesmente, achar que o que se passa na casa do meu vizinho é com o meu vizinho. Ou então o que se passa com os Não é nada filhos do meu comigo. vizinho é com os filhos, é com a geração ou com a família do meu vizinho. Porque certamente a vida dos meus filhos vai ser muito mais fácil se eles existirem num mundo com outros adultos capazes ou então à altura de abraçar desafios, que sejam desafios que aumentem a qualidade da vida da sociedade como um todo, não é? Então, esta forma como nós nos vamos desprendendo de causas como o feminismo, como a igualdade, como a inclusão, a mim faz-me sinceramente confusão, porque há uma música da Aline Frazão que diz que tens que aprender que não há diferença entre nós, é mesmo a essência. Se a minha liberdade não existe, a tua é só aparência. Está mesmo tudo muito conectado. E nós acabamos por, às vezes, ficar na tal bolha pouco empática, em que julgamos, não, é porque vivem na periferia, é porque não querem trabalhar, é porque é porque realmente tem assim um gênio maléfico que lhes faz ir para caminhos menos virtuosos. Não tem nada a ver com isso. Toda a gente quer ter uma vida. Toda a gente quer ter conforto. Toda a gente quer ter acesso ao trabalho. Não é à toa que isto faz parte da Carta dos Direitos Humanos, o direito ao trabalho, à casa digna, à habitação. Toda a gente quer e precisa, é uma questão de necessidade. Mas, de facto, parece haver esta força maior que nós temos de dissociarmos do outro, talvez por ser mais fácil. Porque realmente é uma caminhada muito grande, já aconteceram coisas muito graves na humanidade em geral. Mas acho que precisamente perdoar e seguir em frente, superar, implica abraçar esta luta, que é uma luta que só pode ser de igual para igual. Completamente. Só podemos respeitar, só podemos incluir, só podemos trazer à praça pública e à mesa de discussão temas que
nos podem separar, que podem ser de desigualdade, que podem doer, podem pôr o dedo na ferida, porque dói e faz impressão a qualquer pessoa. Acredito eu que o ser humano é intrinsecamente bom e que faz impressão às pessoas que estão de qualquer lado. Há pessoas que estão de um lado privilegiado e olham e pensam, puxa vida, como é que é possível? E que se calhar por isso, por ser tão difícil, viram as costas. Eu também, Às sabes vezes acho que que sim. às vezes eu sou a romântica no sentido do Rousseau, que dizia que as pessoas são mesmo boas, a sociedade é que as Uhum, corrompe. E eu também acredito muito, eu também. muito nisso. É aquela questão de isto, imagina, às vezes nós vemos filhos ou o que seja ter uma determinada atitude e é muito fácil tu dizeres, tem a ver com o que vem em casa ou a educação. Tu não sabes. Pois não, A educação pode ser completamente diferente. totalmente. Mas chega ali uma altura em que tu não controlas, não é? A Tem vida mesmo a ver com a segue. pessoa, exatamente, com aquilo que ela absorve, com o meio, com a percepção, com a decisão que ela toma. E depois tem a ver com as pessoas que às vezes que cercam, que estão por perto e que Exatamente. tentam ajudar e Uhum. conseguem, depois há outras que não. Olha, foste parar ao técnico Verdade. e há pouco estávamos Que a falar, e no Dia experiência. da Mulher também falamos nisto, porque tem a ver com o facto de hoje em dia nós ainda termos. ahm, Nem sempre a nossa vida é fácil no trabalho. Quando tu tiraste o curso, certamente já mudou, mas o técnico ainda é muito. Masculino. Nem mais. There you go, girl. Sabes que dei uma palestra para o técnico, já estávamos em confinamento, foi em finais de novembro de 2020, que me surpreendeu. Eu não era a única palestrante, estava ao lado de outras grandes engenheiras que são grandes precisamente porque não se dedicam apenas e só à engenharia no técnico, estão dedicadas também a mudar a comunidade estudantil do técnico. E fantasticamente, hoje em dia no técnico existe uma coisa que é um board, um placar, uma parede, para contrariar os male boards. Não sei se já ouviste falar dos men boards. Sim. Há um nome específico, há um nome que eu me estou agora a esquecer, é o. Eu não me lembro. Ai, há um nome mesmo, pronto. Onde geralmente, quando se punham os professores, os grandes nomes da faculdade, das instituições, punham-se assim os retratos. E houve uma pessoa no Twitter que criou um hashtag porque reparou que em todas as faculdades por onde ela passava, os retratos que estavam na parede eram sempre retratos de homens. Homens brancos e homens velhos. Então ela fez uma compilação, acho que procurar, eu vou encontrar o hashtag e vou-te enviar aí. E depois ela percebeu que não, temos que contrariar isso, porque há mulheres incríveis em todas as faculdades onde eu vou, porque elas também não estão na parede, porque é que nestas paredes Completamente. só há homens. E criou-se esse movimento. E no técnico, felizmente, também está implementado já este movimento e cada vez mais se valorizam e se dá destaque também às mulheres engenheiras incríveis que saem do técnico. São muitas, muitas mesmo. Aliás, o técnico está a fazer um trabalho incrível, de respeito. Agora estou com o respeito aos cachos do Boticário, porque é mesmo isso, é mesmo respeito que É. importa, sabes? É mesmo a reconhecer, é mesmo a cena de, por mais que nós não entendamos, temos de respeitar o suficiente para receber e para iniciar esse trabalho de inclusão, esse trabalho de adaptação, de evolução, no fundo, não é? E o técnico está a fazer um trabalho incrível nisso, porque não está só a incluir, a mostrar, a dar mais destaque às mulheres, está também a fazê-lo na comunidade LGBTQI+. Ou seja, está muito a abrir esta porta e está a mostrar que estamos aqui, existimos, todos, como comunidade, e estamos todos a acrescentar valor Claro. a esta instituição e ao país. E que é uma evolução, não é? Que É os tempos mesmo? mudam. Uau! Mesmo no meu tempo, onde é que eu imaginaria que no técnico haveria um núcleo Incrível. de estudantes LGBTQI+. Esta sigla estou-me a adaptar ainda a dizer isto, porque eu gosto de dizer bem, gosto de dizer tudo. Mas isto para dizer que fazer civil no técnico, eu entrei em 2009. Na altura eu ficava tão farta de ouvir vezes sem conta que era um técnico para homens, que eu fui com um papel e com uma caneta contar todos os números, fiz a minha própria estatística e contei no meu ano o número de raparigas que tinham entrado versus o número de rapazes. Fui mesmo da primeira fase. Na E segunda fase, lembras-te desse resultado? lembro-me, o resultado foi 65%, 64% raparigas. Éramos mais raparigas do que rapazes, para 36% de rapazes. Em civil, em 2009. No meu ano, primeira fase.
E, portanto, cada vez que me diziam, isso é um curso para rapaz, e depois tinha uma piada tão foleira que eu vou repetir, vocês não digam esta piada porque já só viu em todo lado. Aliás, vamos celebrizá-la aqui neste podcast também, que vai chegar a milhões de pessoas e, portanto, já não vai ter mesmo graça. Que era, és rapariga e estás em civil, por isso é que tens a cara em obras. Isto era tão horrível. Tem graça porque é mesmo patético. Mas tanta vez que se diz isto às raparigas de civil. Depois é aquela coisa da piada que teve graça, mas foi só bué de machista e foi só bué básico e bué redutor. Portanto, esta piada já sabem, está gasta. És a Vale a minha ver. segunda convidada, agora a fazer aqui um parênteses do técnico. A primeira tu deves saber, também deves conhecer, porque ela também é criadora de conteúdo, é a Rita Serrano. A Rita Serrano, a Ritita, sim. Ela é de informática, não é? Exatamente. Yeah. Mas também fez técnico. Incrível, ela também, muito focada. Acho que é isso que o técnico nos ensina. A sermos perseverantes, focadas, a analisarmos um método e a não desistirmos. Perseverança novamente. Mas enfim, foi uma boa experiência, fundamentalmente, porque me ensinou muito que o trabalho de grupo é importante, mas também reconhecermos aquilo que funciona para nós é muito importante e dosear o lazer com o trabalho, por mais desgastante que seja, também é altamente importante. Porque o técnico consegue ser uma esfrega, vou-te contar. Acredito. Mas ao mesmo tempo é muito rico nas pessoas. E acho que não se diz tanto isso sobre o técnico e, portanto, é importante. É muito rico nas pessoas e é muito rico, falando sobre as mulheres, falando sobre o boticário, é muito rico na forma como tem muita mulher ambiciosa, tem muita mulher com várias frentes, tem muita mulher completa, tem muita mulher multifacetada. Eu lembro-me de colegas que eu tinha no técnico que, não só de civil, de química, e depois as raparigas estão em todos os cursos no técnico, ok pessoal? Física tecnológica, aeroespacial, eletrotécnica e computadores, matemática computacional, em todo o lado. Está muito bem distribuído mesmo hoje em dia. Acredito que mais até, porque eu, a brincar, já lá vão Sim. 11 anos, ou então 12. Este ano faz 12. Incrível. No outro dia, quando fiz 10 anos, em setembro de 2019, eu fiquei assim, meu Deus, entrei na faculdade há 10 anos. Não sentes que o tempo está a voar? Pois está, muito rápido. Muito rápido. E às vezes arrependo-me, quer dizer, não me arrependo, mas arrependo-me um bocado. Devia ter feito as coisas um bocado mais devagar, sinceramente. Eu corri muito, eu tinha muita pressa de ir não sei onde. Não, mas essa pressa foi boa, porque Mas arrependes? Tu hoje terias feito de outra maneira? teria vivido com a mesma intensidade, mas teria-me dado um muito maior desconto. Eu estava sempre naquela do... É para fazer agora, é para fazer com mais de 16, ou tentar, 16 é o limiar, é para depois quando tinha tipo um 13, não, passava semanas. Lembro-me de uma vez aconteceu uma cena horrível, eu ainda vivia no Cacém, e estava assim do técnico, tinha acabado de fazer um exame, depois para teres noção do que é que eu me arrependo do meu tempo de faculdade, vocês não façam isto, se estiverem agora na faculdade, não sejam estas pessoas convosco próprios. Fiz um exame de Mecânica 2, foi para aí das piores cadeiras que eu tive, aquilo era horrível, mas toda a gente odiava. Cadeiras de estruturas, de civil, quem sabe, sabe. E basicamente saí do exame, tinha estudado para aquilo imenso, saí do exame, não era exame, não era um exame, era um teste. Era o segundo teste do semestre, ainda tinha a hipótese de fazer em exame, mas para mim aquela cadeira era tão difícil e tão diabólica, pois essa é outra cena. Tornar as coisas diabólicas pelo que os outros nos dizem. Ainda nem começaste a ter a cadeira, já sabes que é um cadeirão. Mas isso é assim em tudo, se tu fores ver. Em tudo, sim. Nós, muitas vezes, os problemas não são reais. De verdade, sim. E saí do teste, houve um colega que se lembrou de dizer aquele problema, a resolução, era tipo uma estrutura com sinal negativo e não sei o quê. Depois outros disseram, também me deu negativo, boa, significa que o sentido não sei o quê. Fiquei com aquilo, pum. Eu vou fugir do tipo, eu odeio que me falem depois dos testes. Ai, olha, eu também, estavas a falar nisso e era das piores coisas. Quando toda a gente começa a dizer, o que é que tu respondeste? Eu também, eu não sei, eu começava a ver, mas eu não respondi nada disso. Quando dizem, a mim deu-me menos 5, e tu pensas, a mim deu-me 33,57. E eu fico tipo, Então eu era muito esta pessoa que ficava tum.
tudo. Eu cheguei à estação de Entrecampos, ia apanhar o comboio de volta. Comecei a chorar, baba e ranho na estação. Deixei assim tudo no chão, dossiês, porque eu andava sempre com dossiês, e eu comecei a chorar, a chorar. Um senhor veio ter comigo, de repente era uma senhora, de repente eram tipo 10 pessoas à minha volta. De repente parecia daqueles acidentes na estação, tipo que alguém desmaiou na linha ou não sei o quê. A estação parou. Sério? E eu só soluçava, só hiperventilava. Estava muito... Porque tinham sido noites a fio, eram diretas atrás de diretas, para fazer aquela cadeira. Eu fiz todos os exames que havia daquela cadeira desde 87, depois no técnico a estes arquivos. E a minha cena era sempre fazer o máximo de exames. Então, eu lembro muito que para mim era tudo muito ao extremo, era tudo muito intenso. E eu martirizava-me tanto. E tu és assim? És muito 8 ou 80? Ou hoje em dia és mais... Sou. É. Sou. Eu também sou 8 ou 80. Sou. Procuro ser diferente, mas às vezes fica um bocado complicado. Eu sou muito 8 ou 80. E eu sou muito... Tenho de acreditar ao máximo. Já fiz muita coisa na qual eu não acreditava. Mas eu gosto de fazer a acreditar, porque eu gosto de fazer... A dar tudo mesmo, eu gosto de ir all the way, eu gosto de fazer com paixão. Gosto de E fazer também tens mesmo. aqueles momentos de quebra em que questionas. Tenho, super. Tenho. E nessas alturas socorres de quem? Do teu namorado, da tua Socorro-me a quem? família? Olha, sabes que no outro dia, por acaso, eu percebi que eu sou muito solitária. Sou muito solitária no sentido de que Gostas de resolver e eu gosto de resolver e gosto... Eu mais facilmente pego num livro ok. e fico a ler o livro. E posso, se E calhar, resolves. e resolvo. Não é tanto do Eu... falar e do partilhar. Sim. Eu não sou muito de... Também tenho com quem fazê-lo e sabe super bem. Mas só que acho que me dá mais trabalho. Porque eu sou intensa ao ponto de achar que as cenas que eu sinto são muito complexas para se Sim. explicar. Eu percebo. E Ou depois seja, também... tu não consegues passar a dimensão nem aquilo que estás a Sim. passar para a outra pessoa. A outra pessoa vai Sim. sempre achar que é um exagero. Sim. Ok. E depois Então, eu também... por causa disso, tu guardas para ti. Aham. E também sou muito de sentir que... Eu lembro-me de muita coisa. Há coisas que eu preferia esquecer às vezes. Mas eu lembro-me de muita coisa, e aqui estou a falar de coisas boas que eu vivi, com pessoas incríveis que eu conheci. E eventualmente, pronto, a vida por vezes leva algumas dessas pessoas e por vezes por decisões que temos de tomar, que eu vivi sempre muito esse limbo na minha vida. Que vamos entrar numa zona bué específica da minha vida, que é a zona de... Eu vivi sempre muito o dilema Portugal-Angola. E dentro das exigências dos meus pais, uma das que eu tinha era que quando eu terminasse o técnico, eu tinha de voltar para Angola. Então, por respeito às minhas raízes, respeito aos cachos, novamente, sentiste trocadilho? Boticário. Mas por respeito às minhas raízes, eu sempre tomei isso como dado adquirido, como algo que efetivamente eu devia aos meus pais. Tanto tempo de imigração, tiveram tanto tempo longe dos deles, apostaram tanto na minha educação, sacrificaram-se tanto. Sentias? E eu sentia bem, ok, quando eu terminar eu tenho de ir para Tens Angola, de ir, porque ok. realmente eu estou aqui, sou... Para as pessoas que me rodeiam, eu sou angolana, em Portugal, porque eu sempre fui essa. Havia pessoal no técnico que durante muito tempo achava, e partiam do princípio, que eu não tinha entrado com mérito na faculdade. Eles achavam que eu tinha entrado naquelas bolsas dos PALOPs, naqueles regimentos especiais de bolsas excepcionais, para pessoas que tipo, vêm não sei de onde, com... Não, atenção, valorizando também essas pessoas. Há pessoas Sim. incrivelmente Sim, bem sim, formadas sim, a virem sim, também sim, de outros sim. países, incluindo dos PALOP. Mas não, de facto, eu estudei sempre em Portugal e tipo, até entrei com média 18 no técnico e de facto tinha tido a mesma educação que muitas daquelas pessoas. Mas isto para dizer que no técnico o pessoal achava muito que... Eles diziam-me, então, tu quando terminares vais para Angola. Ainda por cima, eu formei-me numa altura que era a altura do Eldorado, quando Angola estava a bombar com o petróleo. Então eu tinha muitos colegas no técnico que tinham vindo de colégios privados e por aí fora, uns grandes pessoas, outros nem tanto, mas muitos deles tinham a cena de dizer: o meu pai tem uma empresa de engenharia civil em Angola, por isso é que eu estou a estudar engenharia civil. O meu pai é não sei o quê, daquelas construtoras grandes que nós conhecemos. E na altura a engenharia civil estava a ter um boom, não só... Aqui em Portugal estava fixe, mas também em Angola ainda por cima.
estava muito mais, tipo, estava-se a construir tudo e depois as conexões com as petrolíferas, por aí fora. Então eu vivi sempre muito nessa cena do vais voltar, vais voltar, vais voltar. E os meus pais queriam muito que eu voltasse, então eu assumi que sim. Isso fez com que eu tivesse de terminar uma relação, que foi uma relação muito importante para mim, uma pessoa que eu muito prezo, com quem eu estive durante grande parte da minha formação, e foi mesmo tempo, foi um rip apart, foi um rasgar. Foi muito tempo de convivência e de partilha, e eu acredito muito que o sucesso da minha formação, não só como estudante do técnico, mas aquilo que eu absorvi do mundo, daquilo que eu aprendi, viajámos imenso, pela Europa, pela Ásia, conheci imenso da cultura, cultura mesmo, tipo literatura, era uma pessoa muito, muito, muito sábia, muito sábia. Não estou a falar, não andei com um senhor de 60 anos, não, tinha a minha idade também. Mas foi uma relação muito boa, era uma pessoa com quem eu aprendi assim muito, muito. Mas basicamente tivemos um detachment, uma separação muito abrupta, de um dia para o outro, não foi um dia, foi num ano. Percebemos que de facto vínhamos de meios muito diferentes e que durante todo aquele tempo eu tinha tido uma missão muito diferente. Isso, claro, causou uma dor muito grande também na pessoa e de certa forma eu também senti que tinha decepcionado muito a pessoa, porque a pessoa até vivia em Espanha, conhecemos quando ele estava a fazer Erasmus aqui em Portugal, ele mudou-se de Espanha para Portugal quando terminou o curso, por causa de mim, e às tantas construiu toda uma vida aqui em Portugal. E depois no final do meu mestrado, eu disse, bem, então agora vou para Angola. E ele, mas como assim? Tínhamos combinado que quando terminasses íamos para um sítio onde quiséssemos e onde pudéssemos estar os dois. E eu, pois, mas olha, tenho uns pais que me criaram desde que eu nasci e tenho pelo menos de dar uma oportunidade. E depois foi muito específico, porque quando eu me formei, a minha vida mudou numa semana, Catarina. Porque numa semana eu fui a um fórum de emprego, que era o Elite Careers, Elite International Careers, onde eu me inscrevi na desportiva. Era um fórum para a angolanidade, porque o governo angolano tinha decretado uma lei em que as empresas tinham de ter 60% de quadros angolanos, quadros nacionais, para terminar com a exploração de tirar o dinheiro todo de Angola e dos profissionais. Portanto, havia um programa de angolanização, era de Angolanization Project, e acontecia em todas as empresas. Todas as multinacionais que estavam em Angola tinham de verificar esse aspecto. E então lançou-se este fórum internacional que acontecia em Paris, Londres e aconteceu em Lisboa pela primeira vez nesse ano. Disseram-me, Yolanda, vias inscrever-te? E eu pensei, ok, vou. Eu entrei para esse fórum com zero expectativas, a pensar só que eu era uma aluna boa e saí desse fórum com 7 propostas de emprego em É sempre assim, a vida multinacionais gosta sempre de... e com propostas salariais que eu só achava que estavam tipo no Google. Tipo, quando pões expectativa salarial e vês um range de não sei quanto a não sei quanto, eu pensava, uau, um dia posso chegar. Eu saí daquela semana com 7 propostas em top level, porque ainda por cima era a área de civil, engenharia e dos petróleos. E ainda por cima, naquele momento eu percebi-me que eu tinha de facto reunido alguns aspectos importantes, que era, falava inglês, francês, espanhol e português, claro, e para além disso estava num curso super técnico e para além disso era super jovem, tinha 23 anos e a dificuldade foi escolher a empresa para onde eu ia. E aqui eu fiquei naquela esta é a oportunidade que eu tenho para fazer o breakthrough da minha família, para romper com o ciclo de, digamos, de não conseguir alcançar um certo patamar, e tudo o que eu tenho de fazer é trabalhar nisto durante o máximo de tempo que eu conseguir e depois a minha vida está mais ou menos resolvida. E isso implicava não ir fazer um intercâmbio para a Rússia ou para a China com a pessoa com quem eu estava. Eu não estava na altura, eu de repente, eu não me dei a oportunidade de, ok, terminei o meu mestrado, vou passar um ano a curtir, porque finalmente tive tipo 5 anos aqui a matar-me a estudar, finalmente vou se calhar viver a vida e ter uma experiência assim respirar dentro da minha área, mas tipo uma experiência mais social e cultural, com esta pessoa que tipo mudou a vida dela, tipo naquela desta vida vai se formar, mas depois vamos ter um momento nosso. E eu disse, olha, não, eu vou, mas é tipo fazer
o que eu tenho de fazer agora, porque eu devo isto aos meus pais e eles precisam da minha ajuda. E arrependo-me disso. Não, não me arrependo porquê? Porque trabalhei quase 2 anos como engenheira de petróleos, fiz o que eu tinha a fazer, tive em grandes eu ia trabalhar de helicóptero, Catarina. Uau! Eu ia trabalhar era uma coisa. Mas pá, acho que eu estava num momento em que eu via bué à frente números. Mas isso faz parte Yeah. do E crescimento. quando digo números, não estou só a dizer números de dólares. Sim. Estou a dizer, eu trabalhava para produzir o máximo de claro. barris de petróleos, Sim. trabalhava com números e com relatórios que eu tinha de entregar e depois recebia em números. A minha vida era bué técnica, mas hoje em dia vejo que perdi. Calma, encontrei outras coisas, outras pessoas, estou casada, estou bem, estou feliz, mas são coisas que eu analiso muito porque sei que tiveram um custo emocional, não só sobre mim, e eu dou muita importância a isto, sabes? À pegada que nós deixamos no tecido emocional das pessoas, porque eu acho que a palavra tem muita força e houve coisas que eu disse e coisas que me disseram que eu por vezes, isto para falar dos momentos em que a pessoa fica assim, tipo, que eu por vezes me lembro e que por ter sido tão rico, tão intenso e tão bom, eu até não gosto de desvirtuar ao tentar explicar a alguém, porque só eu sei o que eu vi quando estava a andar de moto no Sri Lanka sem saber para onde é que ia, sabendo com quem estava e o que eu partilhava com aquela pessoa e sabendo e pensando ou tendo sonhos naquele momento que eram sonhos bonitos e que eram coisas bonitas. Então eu guardo, por me lembrar tão bem das coisas, vê-las em frame tão bem, é como se as coisas que eu sentisse fossem um resultado bom disso tudo. Por exemplo, se vir alguém a pedir ajuda na rua, se calhar lembro-me das vezes em que noutro sítio do mundo acabei a ir comer à casa de alguém que eu ajudei na rua, mas que depois me deu um prato de comida em sua casa, por mais simples que fosse, mas super delicioso. Uma vez estávamos a sair das grutas na Turquia e estava uma senhora, as cidades subterrâneas, na Capadócia. Estava uma senhora velhinha a vender batatas fritas e ninguém lhe comprava. Estava bué calor, estava super cansada. Ela só pediu, ajuda-me. E nós dissemos, vamos acabar estas batatas, tipo, quanto tempo é que temos? Tínhamos esta tarde toda, não tínhamos pressa nenhuma. Era só que ficasse de dia para voltarmos de moto. E dissemos, vamos vender estas batatas todas. Pusemos ao lado da senhora, nós, 2 turistas, a chamar por outros turistas e vendemos as batatas todas. Fizemos bué de palhaçadas. A senhora saiu bué da contente. No final queria-nos levar para a casa dela. Apresentou-nos o neto dela. O neto dela, ela não falava inglês, só falava turco, mas entendemos na perfeição. O neto dela tinha para aí 8 anos e sabia o nome de todos os jogadores da seleção espanhola de futebol. Iniesta, aquele que está no Porto agora, como é que é? Não me lembro. Não sei. Iker Casillas, o Piqué, sabia de todos. Depois é daquelas cenas que as pessoas entendem-se, quando querem as pessoas entendem-se. Então isto para dizer que pois as pessoas entendem-se, mas eu nem sempre me dou ao trabalho de explicar os meus momentos maus. Eu aí fico mesmo, eu procuro, não sei, viajo muito nas minhas cenas. Já viste o filme Sliding Doors? Não. Com a Gwyneth Paltrow? Não, tenho de ver, né? Tens de ver, já tem há alguns anos, eu adoro, mas é muito isso, na vida, eu não quero ser spoiler, mas imagina, tens um filme com 2 finais, se ela apanha o comboio e chega à casa e tem de ver tem isso. uma situação, ou se não apanha aquele comboio, vai só apanhar o outro e chega à casa e há outro desenrolar. São 2 histórias. E a vida é muito isso. E estávamos há pouco a falar de arrependimentos, de seguir, de escolhas. Não sei se é uma lotaria, se não é, se é, enfim, se há aqui um propósito. Gosto de acreditar que sim, que as coisas não acontecem também gosto. por acaso. É Acontecem verdade. porque têm de acontecer. É verdade. E com isto tudo, ainda temos de falar em rádio, ainda temos de falar em televisão. Verdade! Tá boa a conversa! Tá ótimo. Olha, rádio, como é que tu chegaste à rádio? Olha, long story short, depois vamos entrar. Isso. Exatamente. Basicamente, depois de ter trabalhado 2 anos em petróleos, fiquei super frustrada, obviamente. Percebi que não era nada daquilo e entrei
num dos piores momentos da minha vida, em que eu tinha perdido tudo, aquilo no qual eu tinha apostado. Afinal, não era mesmo mais do que algo material, e as profecias que me tinham lançado pareciam que se estavam a tornar reais. Mas enfim, animando a conversa, pensei, olha, tens de dar aqui uma volta por cima e agora tens de fazer valer. E eu pensei, como é que eu faço valer? Ok, vou fazer algo no qual eu acredito. No que é que eu acredito? O que é que eu passei a amar? Qual é que se tornou assim a minha grande paixão? As viagens, as pessoas, receber, acolher. Portanto, eu vou pegar em todo, para já, arrependida que eu estava de não ter tido mais calma na vida, pensei, vou-me dar tempo, eu vou-me dar 1 ano. Para quê? Para fazer o que eu quiser. Tive o choque da minha vida com os meus pais, a colisão, que foi horrível, quando eu lhes disse que papá e mamãe vou-me embora de Angola. Meus pais disseram, o quê? Depois disto tudo, não queres... Pois, estava numa posição super cobiçada e não sei o quê, não queres ser engenheira aqui em Angola? Estás a deixar um trabalho que toda a gente luta para ter uma vida inteira. Eles não entendiam, porque ainda é muito aquela mentalidade do contrato certo, a uma empresa presa a vida toda. E eu, realmente, olha, não quero nada disto para mim, não faz sentido, ao ponto de que o meu pai me tivesse dito, vai e não digas nada. Do tipo, vai e não voltes. Foi um choque. Foi mesmo um momento muito difícil para eles e para mim também. Mas, enfim, hoje em dia dão-me razão e dizem que eu tomei uma boa decisão. Mas isto para dizer que, bottom line, há momentos em que os nossos pais vão mesmo ficar eletrocutados com as nossas decisões. Mas esses momentos não são irreversíveis, podem e voltam sempre atrás, porque eles nos amam, eles amam-nos e nós amamos eles também. Completamente. E por mais que doa naquele momento, é mesmo agarrar a fera de frente pelos chifres e convictamente fazer a nossa cena. Foi o meu cortar do cordão umbilical aí. E depois, basicamente, disse: vou-me dar 1 ano para fazer o que eu quero. O que eu quero fazer? Vou começar um projeto empresarial próprio. Abri a minha Jazz Guest House, o meu É tete-a-tete, verdade. que era aqui no Marquês de Pombal. Foi numa altura em que não havia muitos hostels, ainda estava estava a começar aquele boom do turismo em Portugal. Então, basicamente, fomos a primeira guest house temática, assim, com grande visibilidade em Portugal. Saímos em imensos magazines. No magazine da Sapo, fui capa do Diário de Notícias. Para além disso, estava sempre com artigos em vários sítios, porque as pessoas davam reviews muito boas e realmente foi um conceito que eu hoje em dia percebo que foi altamente arrojado e bonito. Na altura foi uma cena que eu pus no papel e disse, olha, isto é fazível, e fui fazendo. Eu adoro jazz. Jazz, bossa nova, sou super fã. Então, eu Nina pensei em uma Simone? guest house, exatamente, o quarto número 1, os quartos não tinham números, para mim tinham números na questão da minha logística e dos check-ins e dos check-outs. Mas era o quarto da Nina Simone, o quarto do Vinícius de Moraes, da Ella Fitzgerald, muito Tudo tão assim, bom. tudo. E depois o que é que eu fiz? Pensei, olha, já que os quartos são temáticos e são musicais, vou criar uma playlist no Spotify. Então a pessoa fazia o check-in, automaticamente recebia um link com a playlist do Spotify, cenas simples, sabes? E depois o quarto tinha fotografias, tinha toda a vibe. Havia um Tu és quarto. muito à frente. Oh, bebê. A sério. Obrigada, mãe. Havia Hoje em um. dia, tu estás a falar Uhum. nisso, ao tempo, ok, tu Yeah. pensas, mas se fores ver quantas pessoas fizeram isso? Yeah. Nenhuma. Foste tu. Yeah. É mesmo verdade. Isso é Pá, bonito. foi fixe, porque era uma fase em que eu sentia-me bem criativa e eu sentia que é agora que eu preciso fazer algo com o qual eu me identifique. Eu não sou das fórmulas, eu nunca fui. Eu sou bem da filosofia do desenvolver, da interpretação das pessoas, da expressão. E sentia que eu tinha passado 6 anos da minha vida, porque eu comecei a trabalhar 1 ano antes de entregar a tese, ou seja, 5 anos de mestrado, mais 2 anos quase a trabalhar como engenheira de petróleos. Passei esse tempo todo a ser fórmulas e a ser coisas que não tinham nada a ver para mim, a Ou seja, servir tudo muito interesses. certo. E nós gostamos mesmo de, às vezes, Sim. viajar e Eu divagar. precisava E daquela tu também tens ambiguidade. isso tudo na rádio. Rádio como é permite. que eu cheguei à rádio? Basicamente, as pessoas perguntavam-se tanto quem é esta Yolanda Tati? Eu estava sempre em entrevistas que eu pensei, para não estar a explicar a mesma coisa 1000 vezes, eu vou criar não um blog, porque eu se for para escrever, vou deixar de escrever tipo ao final de um mês. Então vou fazer vídeos, porque eu também gosto muito da parte da edição, gosto muito da parte estética. Então eu comecei o meu canal do YouTube a dar dicas de gestão de tempo, gestão de pessoas. Depois transformaram-se em dicas sobre o feminismo, empoderamento feminino, desenvolvimento pessoal.
E depois afunilou-se tudo muito no sentido do feminismo interseccional, comecei a falar sobre inclusão e comecei a desenvolver temas que para mim faziam muito sentido. No princípio parecia um bocado difuso, era aquela coisa do quero falar tanta coisa, o que é que eu vou falar? Sim. Mas depois começou a ter ali uma cola boa e encontrei o meu espaço e a minha forma de comunicar. Os primeiros vídeos estão tipo, dão vergonha, porque eu gritava e era super. Tinha muita vontade de comunicar, sabes? Ainda grito um bocado. Mas isto para dizer que o meu chefe tornou-se meu seguidor. Oh, é tão bom. Manel Cabral, que eu muito admiro, na Cidade FM. Ele foi E que eu quem. conheço também. Exato, ele foi quem me ligou um dia a dizer: Yolanda Tati, temos aqui um lugar na Cidade FM que só pode ser teu e que eu adorava discutir isto contigo e apresentar-te isto. Eu fui para a reunião a pensar que ele me ia dar um programa de sexta-feira à noite, tipo 1 hora, a pensar ninguém vai ouvir nem nada, mas olha, é uma oportunidade de fazer algo num meio com o qual eu me identifico. E quando cheguei lá, ele vira-se: queremos que tenhas um programa diário de 4 horas. Eu fiquei chocada. Eu pensei: um trabalho mesmo? De todos os dias? E ele: claro, sim. O que achas? Foi a primeira vez na vida e por isso é que eu adoro o Manel, mesmo de coração. Um dia, quando receber, sei lá, um Globo de Ouro, um Oscar, um Grammy, não, também não. Mas quando eu receber uma coisa Sim. qualquer pública, ele lá está no meu discurso, no seu nome, ele e o Sr. Fialho. Mas isto Bom. porque ele foi a primeira pessoa que me disse: queres fazer rádio? E eu nunca tinha ponderado fazer rádio. Então ele foi a única pessoa na vida que me sugeriu fazer algo que eu nunca tinha considerado para mim. E eu sempre fui muito de me analisar e de calcular o passo que eu dava a seguir. Mas ele, de repente, trouxe-me à mesa uma cena que eu Tu nunca nunca tinha tinhas analisado. E tu deste logo ali a resposta, sim. Sim, porque eu percebi logo que é isto. Tem tudo. Eu posso falar de tudo. Os conteúdos estão sob a minha gestão todos os dias. E o privilégio que é entrar na vida das pessoas. Exato, acompanhá-las todos os dias é o nosso espaço. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de perceber a magia da rádio. Uhum. E já quantas vezes as teorias, não é? De a rádio morreu, a rádio nunca vai A morrer. rádio nunca vai morrer. Pois Nunca. não. Pois não. Eu quando ligo a rádio, eu não ouço, eu não ligo para ouvir música. Já eu falámos ligo disso naquele para encontro. ouvir quem Yeah. está, porque Quando é tu- isso que me acrescenta. Exato. Quando tu disseste isso, olhei para ti e pensei: eu também, é tão bom A ouvir música isto. ouço noutro sítio, eu gosto Yeah. de ouvir as pessoas. Eu A também. rádio é isso, é a companhia. Yeah. Ah, Preste boa atenção aos locutores. O que eles dizem, as respirações, o tom deles. Adoro o tom de um locutor. Adoro os vários tons. Gosto dos assim mais intensos. Gosto daqueles que falam mesmo com calma. Olha, admiro imenso aqueles que falam com pausas. Porque eu tive de aprender a fazer pausas, que eu sou muito assim de Verdade. disparar. Mas aqueles que falam: boa tarde. Ainda bem que ficou desse lado. Não é? Isso Olha, é tão fixe. mas eu gosto, mas eu também não sou assim, porque eu também tenho muita energia, sabes? Eu sou uma morning person, portanto, para mim, os horários onde eu me sinto mais. E tu certamente também, por isso é que também fazes Yeah, um horário das 11, exatamente. porque Segunda consegues manhã. ali ter exatamente uma Yeah. boa energia. Eu já fiz noite e é um esforço que eu tenho de fazer para acalmar. Sim, à noite. Mas me dá Sim. energia, me dá energia. Eu tenho um programa à noite e faço um esforço para me acalmar. Vês? Tenho o Slow Jams, das 10 à meia-noite, sim, da R&B. Mas também é um acalmar especial, porque é um programa de música, posso dizer aqui, né? É sex tape. Aquele R&B Que tu das podes velas. dizer tudo, Posso never... sabes? Yeah, Podes dizer yeah. tudo. Então faço aquela voz sexy. Tenho de ouvir. Mas é Ainda uma não ouviram? cena. Eu quando faço o Slow Jams penso, Slow Jams. E depois começa assim naquele, ainda bem que vieste hoje, ainda bem que eu também desse lado. É bom, é assim o Slow Jams. Agora que eu estou a fazer desde casa, o Marco fica assim a olhar para mim e eu, amor, não olhes. Estou a fazer Slow Jams, não olhes, fico com vergonha. Ficas com vergonha? Fico, porque eu faço mesmo assim um ar de à média luz, sabes? E Que é para agora, sentir o yeah, ambiente. e desse lado parte isso tudo, esta música é só para vocês. É assim, Então, pô. yeah. Ainda não ouviram? Têm de ouvir. Olha, muito rapidamente, já que Sim. estamos a falar de rádio, música, não queria deixar de falar no programa qual agora vais aparecer, não é? Já estás Sim. na TVI, com o All Together Now. Verdade. Por isso, muito rapidamente, essa experiência, o que é que as pessoas podem esperar para quem ainda não começou a ver? Bom, podem esperar muita intensidade, muita ousadia, muita garra, muita música, muita surpresa, muita emoção. Aliás, é um programa que é especial porque, para além de ter 100 jurados, ou seja, 100 sensibilidades, 100 emoções, 100 reações, olha só a loucura que isso é.
tem muita surpresa e tem assim tem uma proposta muito interessante de talento, já que é um talento muito diverso. Há pessoas de todas as idades, de todos os estilos e, portanto, é mesmo a Portanto, não perder. vejam, Vejam, ok? Já vejam, começou. vale muito a pena. Olha, já temos aqui, voltamos ao nosso boticário, que Sim, o nosso está aqui a querido celebrar boticário. então este espírito do mês de março, não é? Que é o mês da mulher, Dia da Mulher, Verdade. e que tu fazes uso, certo? Faço uso, amo. Esta gama em particular de respeito aos cachos é ótima para os meus cachos, para o meu cabelo 4C, o meu cabelo afro. E de facto o Boticário tem feito um trabalho incrível, porque Que não desde só sempre celebra a a mulher, mulher. isso é tão importante, celebra, respeita, inclui e para além disso também dá espaço à mulher para que ela se reinvente, para que ela seja e esteja como quer, para que ela tenha soluções para o seu dia a dia Claro, sim. da forma como ela efetivamente se sente confortável. E quando falo de conforto, falo de rapidez. Falo de Exatamente. cenas imediatas, resultados que são efetivos, são Hoje em dia nós não rápidos. temos tempo para nada, não Não é? temos, nós queremos o match Completamente. perfeito, efetivamente. E aqui deu match com o Boticário, porque realmente é uma solução prática, é uma solução eficaz para o meu dia a dia. E tem uma gama de produtos que vai desde o shampoo, temos o condicionador, temos a máscara também, todos eles com um cheirinho super bom. Eu sou muito dos cheiros, não sei Também quanto a eu ti, Catarina. adoro, é logo aquela coisa do esquece, aquela coisa do o cheiro não tem nada a ver, se é bom ou se é mau." Ai, eu Esquece, para adoro. mim Para tem mim de ter, para é mim também. E o fundamental. Boticário Arrasa tem. nisso, tem sem dúvida. E portanto acho que esta gama em particular de respeito aos cachos merece mesmo muita atenção porque também trabalha no sentido de dar espaço às nossas meninas também. Uma das, como já falámos aqui, uma das Uhum. caminhadas que eu fiz também foi de aceitação, para dizer que efetivamente os nossos cachos merecem também todo o carinho, todo o cuidado e portanto temos de ter sempre essa atenção porque também faz parte da nossa autoestima como mulheres, Completamente. não é? Eu costumo muito dizer que o feminismo só existe se for interseccional. Se nós pensarmos na particularidade de cada mulher, é isso que o Boticário Claro. faz. As mulheres são todas diferentes, têm necessidades diferentes. Portanto, para pensar na mulher, de forma global, temos que pensar em cada uma, nas suas diferenças religiosas, nas suas diferenças ideológicas, também na sua Uhum. liberdade. E ter liberdade é ter opção, e é isso que o Boticário tem trazido ao fim e ao cabo. 2 perguntas finais. Uhum. Uma delas é a pergunta clássica com que eu fecho sempre o podcast, já lá vamos, mas a outra, uma mensagem para todas as mulheres. E a pergunta final, se a expressão só mais 5 minutos faz sentido, se tu por norma costumas pedir. Olha, eu pedia aqui na boa, mas já estamos Pedia, para lá aliás, já do quero tempo. mais 5 minutos. Baby, convida-me outra vez, depois noutra vez. É, Se claro que fizeres sim, por mim assim, sim. sabes que nós Bora. no All Together Now temos uma cena que é a repescagem de concorrentes. Estou a dar aqui um spoiler. Mas olha, se fizeres uma repescagem, um best-of Claro que sim. de Estás a participantes, brincar. chama-me. Mas olha, em relação à mensagem. mensagem, teria aqui muitas para passar, mas a primeira de todas seria: não desistam de vocês. Acreditem e continua o que estás a fazer. Continua a tua caminhada, continua a sonhar, continua a permitir-te, continua a dar-te espaço, continua a dar-te tempo, que é tão importante. Quando tiveres de parar, para. Aprenda a parar, não aprendas a desistir. Aprenda a continuar, aprenda a ter força. Ou melhor, não é só ter força, a propagar força, porque força tu já és, tu não a tens. Tu já nasceste sendo força. Portanto, aí desse lado aprende a reaproveitá-la, ir buscá-la em ti, nas tuas inspirações, nas tuas crenças, até mesmo nos teus medos, de lá também podes sacar força. Portanto, aí desse lado reinventa-te e não te esqueças que até hoje superaste tudo aquilo que te apareceu à frente. Não te esqueças também que se as coisas boas chegam a um final, as más também. Nada é permanente e tudo não passa de uma mera distração. Portanto, aí desse lado, mantém-te focada em ti e vai em frente. Seria essa a E agora mensagem. sou eu a pedir os só mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Repescagem, versão 2 Fica desta conversa. prometidíssimo. Amei. Olha, Yolanda, muito e muito obrigada. Obrigada, Catarina. Aqui por abriste aqui o teu coração e falaste de, enfim, de tanta coisa tão bonita. E só te posso mesmo agradecer a tua disponibilidade. Nunca tinha chorado numa entrevista. Sabes que quase todas as Obrigada pessoas que por passam isso. por aqui choram. Não é uma coisa que choro. Não, mas não sei, no fim eu fico ok, porque a pessoa se sentiu à vontade e quis É mesmo partilhar, isso. porque eu aqui dou total
liberdade e respeito. E mais uma vez, muito obrigada por isso também, Obrigada por a teres ti, Catarina. partilhado Foi tão bom comigo e estar com aqui tanta gente contigo. connosco. Verdade. Obrigada a vocês que ficaram desse lado. E a ti, Catarina, que és de facto fantástica, tens uma energia linda, senti-me super bem aqui. E até já! Até já! É isso mesmo, é sempre um até já. Quanto a nós, até ao próximo episódio.